A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjos, sou professora de Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando no segundo trimestre as lições bíblicas da editora CPAD da classe dos adultos com o tema Dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. O comentarista desse trimestre é o pastor Elinaldo Renovato de Lima. Ele é líder da Assembleia de Deus em Parnamirim, Rio Grande do Norte. O textuário nos diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João, capítulo 10, versículo 11. A verdade prática, ela nos diz assim: por meio do ministério pastoral, conduzimos as ovelhas ao Supremo Pastor, Jesus Cristo. A leitura bíblica em classe se encontra em Evangelho de João, capítulo 10, versículo do 11 ao 14, Tito, capítulo 1, do versículo 7 ao 11, e 1 de Pedro, capítulo 5, do versículo 2 ao 4. Pegue papel e caneta e anote as referências que aparecerão aqui no vídeo. Se você é novo por aqui, me dê um voto de confiança. Curta, comente, compartilhe com pelo menos mais uma pessoa que você estará ajudando a esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Os pastores têm responsabilidade aparentemente infinita. 24 horas por dia, 7 dias por semana, ele tem que atender ao chamado dos membros da sua igreja. Em qualquer semana, um pastor ele pode estar ministrando no domingo, liderar grupos de estudo, desenvolver novos projetos, visitar reclusos, realizar cerimônias fúnebres ou de casamentos e planejar até uma viagem missionária. Mas apesar das longas horas e da intensidade emocional, os pastores pertencentes a todas as denominações podem encontrar uma profunda realização pessoal ao seguir o chamado para servir. O assunto de hoje é um assunto muito extenso, logicamente que somente um vídeo não daria para falar tudo, mas vamos para os pontos mais importantes da nossa aula. No Evangelho de João, capítulo 10, do versículo 1 ao 5, nosso Senhor, ele descreve uma cena pastoral de ovelhas que eram muito familiar a todos os israelitas que estavam ali presentes. Em qualquer cidade ou vila, havia vários rebanhos de ovelhas. Por conveniência, todos seriam agrupados num mesmo lugar, no mesmo redil em comum. Um recinto simples, onde as ovelhas poderiam ser contidas, enquanto os ladrões e predadores teriam acesso proibido. Haveria apenas uma porta, um acesso pelo qual as ovelhas entrariam e sairiam. Se um homem não entra no curral pela porta, mas escala o muro, é claro que ele não pertence àquele lugar e aquelas ovelhas não pertencem a ele é um ladrão. Mas o homem que entra pela porta é reconhecido como um pastor e tem direito de estar lá. O porteiro abre a porta para ele, porque ele é conhecido por esse porteiro. Por essa mesma porta, vários pastores entrariam para reunir seu rebanho logo cedo pela manhã. Esse pastor chega a esse curral das ovelhas e entra para conduzir seu rebanho para o pasto, que para nós simboliza o quê? Vida. O pastor os conduz para fora e depois vai na frente deles, né? Para liderar. As ovelhas não são abandonadas de forma alguma. Então, no final do dia, ele traz suas ovelhas novamente para o redil para protegê-las durante a noite. Uma pessoa é designada como porteiros. Pode ser que isso ocorria, em que os próprios pastores revezavam a noite para guardar ali aquelas ovelhas. Eles ficavam ali posicionados ali na porta para a segurança das ovelhas. E pela manhã, cada pastor voltava ali, reportava ali ao porteiro, se identificava ao porteiro, e esse pastor o reconhecia, o porteiro o reconhecia, então ele podia entrar, e ali ele chamava as suas ovelhas, que o reconhecia a voz, e vinha trazê-las até ele, que vinha até eles. Então isso era uma coisa
cotidiana, bem comum para todos que estavam ali ouvindo aquele sermão. Então, Jesus usa essa cena familiar para demonstrar como ele é um verdadeiro pastor de Israel. E como os fariseus e os outros líderes judeus são os pastores maus. Os maus pastores a que Jesus se refere como os ladrões e salteadores. Não ousam se apresentar ao porteiro, porque ele os reconhecerá pelo que são e não lhe dará acesso às ovelhas, visto que pretendem roubar as ovelhas e matá-las. Se quiser entrar no redil das ovelhas, deve entrar por outro meio, que não pela porta, porque são ladrões, salteadores. Eles devem pular o muro, né? A maneira como essas pessoas procuram chegar às ovelhas deixa claro que elas não têm nada de bom em mente. Os pastores palestinos frequentemente têm apelidos para suas ovelhas favoritas. Dependendo de alguma característica da ovelha, eles colocavam um nome, assim como nós colocamos nos nossos animais de estimação. Ovelha, orelha comprida, nariz branco. Então ele chamava cada ovelha por seu nome. As ovelhas reconhecem a voz do seu pastor e respondem ao seu chamado. O verdadeiro pastor entra no redil de uma forma que demonstra que sua reivindicação às suas ovelhas é legítima, porque ele as conhece e elas também o conhecem. Ele vai até o porteiro que o reconhece e lhe dá acesso às ovelhas pela porta. Alguns vão divergir sobre a interpretação de alguns dos detalhes, mas o significado geral dessa alegoria é claro para o leitor. Jesus é o verdadeiro pastor, o Messias de Israel. Muitos há que afirmem ser pastores de rebanho de Deus, mas com certeza não são. Incluídos estariam os fariseus e os líderes judeus daquela época. Também em vista aqueles falsos pastores que ainda não haviam aparecido, seja no passado, no presente ou no futuro. Todos os falsos pastores são semelhantes no sentido que usam e abusam das ovelhas para seus próprios interesses egoístas e tentam obter acesso à liderança de uma forma que busca evitar os limites divinamente prescritos. Simplificando, eles não atendem à descrição do trabalho de um verdadeiro pastor, conforme descrito em Ezequiel 34 e em outros lugares. E no que diz respeito a qualquer um que pretenda ser o Messias, eles não cumprem a profecia do Antigo Testamento relativas ao Messias e à sua vinda. Jesus é o verdadeiro pastor, ele é o Messias, aquele que veio em cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento. Qualquer pessoa que quiser cumprir o chamado como pastor tem que passar pela porta que é Jesus. O porteiro, ele é Deus. Mateus capítulo 28, versículo 18 disse: "É-me dado todo o poder no céu e na terra." Foi Deus quem permitiu ao Senhor Jesus ao acesso às ovelhas. As ovelhas no aprisco são os judeus, a quem o nosso Senhor veio como um Messias. Seu rebanho é apenas uma porção das ovelhas no redil. Suas ovelhas são os eleitos, as ovelhas que Deus, o Pai, deu ao Filho. E assim Jesus as chama suas próprias ovelhas. Porém, serem suas ovelhas, conhecem a sua voz. Quem é as suas ovelhas conhecem a voz do seu pastor, do verdadeiro pastor. Então elas conhecendo a voz do Messias e confiam nele como seu pastor. Essas ovelhas que pertencem ao verdadeiro pastor também sabem que não devem seguir um falso pastor. Em vez disso, evitam esses pastores, fugindo deles. Observe que as ovelhas não são apresentadas como totalmente burras. Eles ouvem, seguem, fogem dos falsos pastores e são capazes de saber em quem confiar. Então elas não são bobas. Observe o contraste: o ladrão tira a vida das ovelhas. O bom pastor dá a vida, a sua própria vida pelas ovelhas. Jesus não está falando aqui genericamente. Aqui ele está sendo especificamente falando dele próprio, que iria dar sua vida substitutiva na cruz. Para um pastor literal,
com um rebanho literal, estou falando de animais, para um pastor que tem animais, quando esse pastor morre, é um desastre para as ovelhas, elas não aceitam nem a alimentação de outra pessoa. Agora, esse pastor, Jesus Cristo, bom pastor, ele deu a sua vida, ele morreu para que nós pudéssemos ter vida, diferentemente do pastor inútil que nós encontramos em Zacarias, capítulo 11, versículo 17, que diz assim: ai do pastor inútil que abandona o rebanho, que uma espada caia sobre seu braço e seu olho direito, que seu braço seque completamente e seu olho direito fique completamente cego. Tamanha é a responsabilidade de um pastor aqui na terra, de vidas espirituais, cuidando de vida, o cuidado que ele tem que ter. Jesus, ele é o sumo pastor, ele é o exemplo para todos os outros pastores, como se deve seguir aqui na terra, cuidando do rebanho do Senhor. O modelo de liderança para um pastor cristão deve estar centralizado sobre o Jesus de Nazaré. A vida do nosso mestre é o melhor exemplo, irmão. Você não pode às vezes um pastor dá certo de uma forma em determinado lugar. Não quer dizer que aquela mesma forma será para aquela outra localidade. Nosso foco sempre será Jesus. Ele é o Messias, ele foi aquele que foi enviado, ele é o bom pastor, ele deu a vida pelas suas ovelhas e ele deve ser o melhor exemplo a ser seguido como bom pastor. É o melhor exemplo para o ministério integral, acolhedor, admoestador e servidor. A chamada para o ministério é a compreensão de que Deus está direcionando a pessoa para o ministério vocacional. Essa compreensão é acompanhada por seu próprio desejo. A pessoa tem que estar isso queimando dentro dela, esse desejo. É uma coisa vocacionada mesmo. Essa compreensão é acompanhada por seu próprio desejo e é confirmada pelos líderes da igreja que observam seu caráter e dons para esse ministério. Para dizer de outra forma, se a pessoa tem um forte desejo, uma vontadezinha que vontade dá e passa, mas se ela tem um forte desejo de servir, de estar no ministério, os próprios líderes da sua igreja confirmarão que se ele tem o caráter e os dons para o ministério pastoral. Então, provavelmente, Deus está chamando a esse ministério. Então, o que vemos é isso. A pessoa está vocacionada, ela tem esse chamado, Deus já falou com ela sente esse grande desejo, que é muito mais forte do que ela. Isso será confirmado através dos líderes da igreja ao qual ele pertence. Em 1 Timóteo capítulo 3, do versículo 2 ao 7, diz assim: ele não deve ser um convertido recente, ou ele pode se tornar orgulhoso e cair na condenação do diabo. Além disso, ele deve ser bem visto pelos estranhos para que não caia na desgraça, no laço do diabo. Essas são as características, são frequentes, tá? Chamadas qualificações para o ministério. O homem que deseja ser pastor deve ter essas qualidades. Ele não exibirá perfeitamente, porque nós não somos perfeitos, mas uma pessoa olhando para a sua vida diria que ele definitivamente se encaixa nessa descrição. São os outros que devem nos observar e ver se temos essa característica, se estamos dando testemunho e se temos os dons, as qualificações para estar à frente de algum ministério. Os padrões para a vida pessoal e o caráter de um pastor são elevadíssimos. Deus chamou pastores para darem um exemplo para o rebanho. Então, é lá em cima mesmo. É muito cobrado, é muito exigido mesmo. Isso se estende a todas as partes da vida e ministério do pastor. E não é menos verdade no lar. Quer dizer que não é só dentro da igreja, mas dentro do lar também, ao redor, seus vizinhos, no bairro, em toda a localidade. Ele tem que ser um homem de Deus, ele dá exemplo. Deus chamou cada pastor para pastorear, discipular tanto a sua esposa quanto seus filhos, ser um homem de família, né? Não se limita aos filhos, estão em
casa crescendo, não é só quando eles são pequenos, mas até mesmo adultos. Isso não muda. Ele continua, ele é um pastor dentro e fora de casa. Mas dentro de casa ele é pai e pastor, porque ele é o cabeça. Então ele tem que estar discipulando, ensinando não só sua esposa, como seus filhos. Ele é a liderança. Isso não muda, não quer dizer que ele vai ser um carrasco, um policial, um general dentro da sua casa, mas ele tem que ser um exemplo em tudo, né? Então não é só quando eles são crianças, mesmo quando vier os netos e os bisnetos. Ele é um pastor, um homem de família, é para toda a vida. Chamado ministerial é permanente, irmãos. Nós estávamos falando sobre isso na questão dos dons espirituais, até quando falamos sobre o dom de profecia. O dom de profecia, ele é esporádico. Hoje você está profetizando, amanhã você pode não estar profetizando. Não é sempre, não é todos os dias. Agora o pastor, ele é pastor todos os dias. Um policial, ele não deixa de ser policial porque ele não está trabalhando naquele dia. Ele continua sendo um policial. Pastor é a mesma coisa. Esse dever não pode ser delegado, não pode ser passado para outra pessoa. Então, um pastor, um homem de família, ele, para a sua esposa, para os seus filhos, netos, bisnetos, ele não pode delegar esse ensino para outra pessoa. Cabe a ele ensinar a sua família. Isso acontece não só, nós estamos estudando sobre pastor, mas qualquer cristão. A educação dentro da sua casa, quem deve dar é você. Não é o professor secular, não é. Muitas vezes as mães cobram a professora até da escolinha bíblica dominical ou da escola secular. A educação vem de casa. Quem deve ensinar é os pais, e não é diferente também com o pastor. Mas talvez a principal responsabilidade do pastor, como pai de família, seja cuidar da sua esposa. Às vezes, as esposas de pastores se sentem solitárias, negligenciadas. Para eles, parece que o marido, para elas, né, parece que o marido é mais casado com a igreja do que com ela. Isso é um grande erro. Os pastores têm que ter o tempo também para a sua família, principalmente para seu casamento, sua esposa, um momento para sair, para levar para jantar, para uma viagem. Tem que ter esse momento, tem que saber controlar os horários também, porque além dele ser um pastor, ele também é um esposo, é um pai, é um avô. Mas Deus chamou cada pastor para pastorear, discipular, cuidar de sua esposa, de uma forma que aponta para Cristo, o poder do Evangelho. Então, o cuidado com a esposa também é muito importante. Temos mulheres de pastores que são muito tristes, porque ela só é casa, igreja, igreja, casa. E a vida não é só isso. A vida não é só isso. E não há pecado nenhum de um pastor levar sua esposa para tirar um momento a sós. É muito importante isso, porque é um reflexo, é um exemplo para os outros casais também que estão dentro da casa do Senhor. Goste ou não, o ministério pastoral terá um impacto profundo na família dele. Se as famílias não forem saudáveis, se a família desse pastor não for saudável e vibrante, né? Vibrante, a igreja não será saudável e vibrante, porque ela será um reflexo, será um exemplo para os demais. As pessoas observam eles como um exemplo. Então, é importante isso, é crucial e até necessário que os pastores e líderes deem um exemplo a esse respeito. Passar algum tempo com a família sem negligenciar a responsabilidade na igreja é um dos grandes desafios de um pastor. Algumas famílias se aproximam do Senhor juntas no ministério, outros se distanciam cada vez mais. Mas afinal, qual é a missão? Qual é a missão realmente de um pastor? E é grande, não é pouca. Ele tem que estar preparado para pregação e ensino. Em cumprimento aos seus chamados, os pastores se dedicam ao estudo da Bíblia e à pregação. Ele tem que se dedicar ao estudo da Bíblia. Preciso for,
sentar e aprender também em cursos, em faculdades, o que for necessário para trazer o melhor alimento para as suas ovelhas. Execução de ritos, os pastores podem realizar batismo, cerimônias fúnebres, casamento. As responsabilidades pastorais estendem-se à realização de cultos de adoração ao longo do ano litúrgico. Supervisionar funções administrativas, como cuidar das reuniões, montar um boletim, desenvolver programas para a igreja e evangelismo. Prestações de cuidados, como visitas, aconselhamento, conforto e atendimento às necessidades das pessoas, e servindo como embaixador da igreja para a comunidade local. Veja só, a responsabilidade de um pastor não é pouca. Cuidar pessoalmente de 30 pessoas é possível. É possível. Cuidar de 230 não é. É por isso que muitas vezes nós temos aquela sensação, e a gente até escuta isso: ah, eu gosto tanto de igreja pequena, igreja grande. Por quê? Porque muitas das vezes aquele pastor não tem como observar todas as ovelhas. Muitos pastores ficam esgotados tentando atender a 230 pessoas. Não tem como. E aí, o atendimento em grupo não é apenas prático, é necessário, é bíblico, é totalmente bíblico. Vamos ouvir o conselho do sogro de Moisés, Jetro. Jetro deu um ótimo conselho a Moisés. Vamos ler? Êxodo capítulo 18. Vocês vão ouvir barulho de cachorro, porque hoje os cachorros estão latindo muito aqui na minha rua. Mas beleza, vamos embora. Êxodo capítulo 18, versículo 14 ao 22, que diz assim: quando seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse: que é que você está fazendo? Por que só você se assenta para julgar e todo este povo espera de pé desde a manhã até o cair da tarde? Moisés lhe respondeu: o povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida, e eu decido entre as partes e ensino-lhes o decreto e as leis de Deus. Respondendo o sogro de Moisés: o que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executar sozinho. Agora ouça-me, eu lhe darei um conselho. E que Deus seja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostre-lhes como deve viver, o que deve fazer. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, temente a Deus, dignos de confiança, inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1000, de 100 e de 50 e de 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis. E as mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Que conselho maravilhoso, não é verdade? Para que uma igreja cresça, as congregações precisam abrir mão da expectativa que o pastor estará disponível para cada emergência médica, cada reviravolta da vida delas, cada celebração familiar e cada crise. Então, as pessoas, os membros, têm que ter essa compreensão também, tem que ter essa doutrinação aí para que eles entendam também essa parte. Agora, cabe a cada pastor delegar funções, porque existem pastores que querem fazer tudo e acabam não conseguindo agradar mesmo, porque primeiro que nós já não conseguimos agradar ninguém. E se ele quer fazer tudo, atender mais de 200 pessoas, ele não vai conseguir, ele vai desejar como homem de família, a sua família vai ficar abandonada, porque ele vai ficar esgotado, assim como Moisés estava. A sua esposa estava deixando de lado, seus filhos deixaram de lado, porque ele só ficava ali 24 horas atendendo o povo. Imagina isso, uma nação se formando ali, né? Então, a gente tem que pensar nisso, que os membros têm a compreensão que o pastor tem sua vida pessoal também e que ele tem que aprender a delegar. Para isso que existem esses ministérios. Existem os apóstolos, que são os missionários, existem os presbíteros, que podem atender essas pessoas. É para isso que muitas das vezes somos divididos em departamentos dentro da casa do Senhor. E essa liderança que está cuidando desses pequenos grupos, cuidam das pequenas coisas e as coisas mais difíceis, leva-se ao pastor. Assim fica muito mais fácil.
Então, cabe a cada pastor delegar essas funções e não querer fazer tudo para que todo o corpo funcione muito bem. Quando a Bíblia louva a Deus por ele ser um bom pastor de Israel, ele é louvado por salvar Israel e conduzi-lo à terra prometida, o que é paralelo a nos salvar, no caso, e nos conduzir ao seu reino celestial. Salmo 78, versículo 52 diz assim: ele trouxe seu povo como um rebanho, ele os conduziu como ovelhas pelo deserto. Isso nos fala de salvação. Da mesma forma, quando o ex-pastor Davi, quando ele deixou de ser pastor, se tornou um ex-pastor, se tornou um rei. Então, quando o rei Davi escreve a famosa frase: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ou o Senhor é meu pastor, ele não me faltará, que seria a melhor tradução, Salmo 23, ele louvou a Deus por guiá-lo pelo vale da sombra da morte, para festejar na casa do Senhor para sempre, ou seja, no céu. Novamente, isso é mais do que bondade, é sobre salvação. O pastorio de Deus não é apenas o cuidado pessoal, mas salvar as pessoas e trazê-los para o seu reino. Essa é a ideia. Então, quando lemos sobre o Senhor condenando os líderes de Israel, profetas, sacerdotes e reis, por não pastorearem suas ovelhas, fica claro, no contexto, que o egoísmo desses pastores não era apenas falta de bondade pessoal. Eles negligenciaram cuidar o suficiente do povo de Deus para ensiná-los pela palavra de Deus como ser salvos, o que resultou na idolatria, imoralidade, que foi julgada com o exílio na Babilônia. Em Ezequiel 34, lemos sobre Deus rejeitando esses pastores egoístas e prometendo vir e pastorear suas ovelhas pessoalmente. Aqui ele descreve lindamente o que seu ministério pastoral envolverá. Ele é o bom pastor do Salmo 23 e em Ezequiel 34, o líder cujo trabalho e vida são para as ovelhas seu bem-estar. Mas, fundamentalmente, o ministério pastoral começa levando as pessoas ao bom pastor, que é o pastor de quem as pessoas precisam, Jesus Cristo. A liderança autêntica na igreja tem a ver com a liderança servil. Jesus veio para servir e não para ser servido. Ele veio para oferecer a sua vida em sacrifício. Ele nos chama para fazer o mesmo. Oremos por nossos pastores, homens que estão aí à frente de várias denominações e igreja, que Deus dê sabedoria a eles, que eles possam saber como conduzir o rebanho até aquele grande dia que o Senhor virá buscar a sua igreja. Deus abençoe a sua semana, sou carente das vossas orações. Se o Senhor não voltar, querendo Ele, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor.